Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Vamos embarcando na reta final da geometria descritiva. Se vocês chegaram até aqui, parabéns, todos são muito resilientes. A gente vai aguentar só mais um pouquinho e aprender o máximo que a gente puder até o final da geometria descritiva 2020/5. Então, hoje nós vamos falar um pouco de traços e posições relativas de retas. No último episódio, a gente estava falando dos tipos de reta, né? Alguns tipos muito especiais. Retas fronto-horizontal, reta horizontal, reta frontal, reta vertical, reta de topo e reta de perfil, que passaram aqui rapidamente no seu canal do YouTube da Geometria Descritiva. Então, para quem ainda não pegou esse tipo de reta, volta lá no livro, volta lá no material, dá mais uma estudadinha para a gente entender como são representadas essas retas. Tivemos também uma lista de exercícios que eu tenho certeza que todo mundo está adorando fazer e devem ser entregues até o último dia do período, que é dia 23. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre pertinência de ponto e reta. O que significa isso? Quando a gente está analisando uma figura no espaço, uma reta, um ponto, a gente quer saber se ele está pertencendo àquele plano, para a gente fazer um estudo mais preciso. Para saber, por exemplo, se os nossos itens de observação, os nossos itens de medição tecnológica estão no mesmo plano da estrada, ou se a gente não fez uma programação onde as coisas estão desniveladas ou fora da mesma linha de projeção, e fazendo dessa forma que a gente tem um prejuízo na nossa análise. Então, para a gente começar a entender essa representação gráfica, a gente tem que saber o que é pertinência. Então, um ponto ele é pertinente, ou seja, ele pertence a uma reta, quando suas duas projeções coincidem com as projeções da reta. Então a gente já sabe desenhar as projeções de pontos, bolinha com o símbolo e risquinho, bolinha sem nada embaixo. E as projeções da reta, um traço com uma linha sem nada e o outro sem linha também por cima. Quando as projeções do ponto caírem sobre as projeções da reta, as duas projeções do ponto e as duas projeções das duas retas, a gente tem que o ponto pertence à reta. Vem comigo. Então, no nosso exemplo aqui, ó, a gente tem a reta, sempre a reta R e colocamos os pontos A, B, C. Né? E a gente vai entender o que significa essa pertinência aqui. Então, lá no nosso primeiro caso aqui, ó, a gente tem a projeção vertical da reta R e a projeção horizontal da reta R. A gente tem a projeção vertical de B caindo na projeção vertical da reta R e a projeção horizontal de B caindo na projeção horizontal da reta R. O que significa isso? Que o ponto B pertence à reta R, beleza? Olha o segundo caso aqui. Agora a gente tem um ponto A e uma reta R. A projeção vertical de A, a linha, cai sobre a projeção horizontal da reta, R, sem nada. E o segundo, a projeção, A, sem linha, que é a projeção horizontal de A, cai sobre a projeção vertical da reta R, R'. O ponto A pertence à reta R? Não, muito bom. Não, porque a projeção vertical de A não cai sobre a projeção vertical de R. E nem a projeção horizontal de A cai sobre a projeção horizontal de R. Vamos ver esse último caso aqui com essa letra C deslocada. Como é que tá aqui, ó? A gente tem a projeção vertical de R e a projeção horizontal de R. A projeção vertical de C cai sobre a projeção vertical de R? Sim, C', R'. E a projeção horizontal de C, C sem linha, cai sobre a projeção horizontal de R, R sem linha. Show de bola! Então esse ponto C pertence à reta R. Agora vamos ver aqui, ó, sobre retas verticais e reta de topo. É um caso mais especial, porque quando a gente tem a projeção da reta vertical, ela tem um traço aqui em cima, um desenho, não vamos falar traço, senão vai complicar lá na frente. Aqui tem um desenho de um segmento de reta vertical aqui na projeção vertical de R, e a projeção horizontal de R é um ponto. Para o ponto A pertencer à reta R, a projeção vertical de A tem que cair sobre a projeção vertical de R e a horizontal de A sobre a horizontal de R, que é o mesmo dizer que, já que a projeção horizontal da reta R é um ponto, porque ela está, né, furando o plano horizontal, significa dizer que se a projeção horizontal de A for igual à projeção de R, independente da projeção vertical, esse ponto já pertence à reta R.
Da mesma forma com as retas de topo. Por quê? Porque a reta de topo não é a reta dardo, então a projeção vertical dela é só uma bolinha, é só um ponto. Se a projeção vertical de P for coincidente com esse ponto, que é a projeção vertical da reta S, significa que, independente da projeção horizontal, esse ponto pertence à reta S. Belezinha? Vamos marcando aqui, ó. Pertence, não pertence, e foram só esses que eu marquei. Então vamos tentar definir o primeiro exercício. Entender se os pontos C e o ponto D pertencem à reta AB. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a reta AB e depois desenhar os pontos C e D. E aí ver se eles pertencem ou não. E essa fica para a parte dos exercícios. Vamos entender então dessas pertinências de um plano, de um ponto agora, numa reta de perfil. E agora é um pouco mais complicado. Por quê? A reta de perfil ela não está nesse plano alfa de perfil aqui, ó. Então o desenho da reta no espaço é esse de representação aqui, ó, R entre parênteses. O que acontece? Em Épura, a representação dessa reta aqui, ela fica desse jeito. Um segmento reto ali em cima, um segmento reto aqui embaixo, tudo perpendicular à linha de terra. Como se fosse um traço aqui infinito, ó. Então tem um problema para eu identificar a pertinência de ponto. É muito difícil saber se a projeção vertical está na reta ou não. Se a projeção horizontal do ponto está na projeção horizontal da reta. Então a gente faz uma operação matemática que chama rebatimento. A gente pega o plano de perfil que está aqui e rebate ele sobre o plano vertical. Dessa forma, a gente gira ele 90 graus para cá. Porque agora, olha só, a reta que está no espaço aqui, representada pelos pontos A entre parênteses 1 e B entre parênteses 1, ele vai coincidir com o plano de projeção vertical. Dessa forma, a gente consegue agora entender onde é que estão os pontos da projeção horizontal. Porque veja bem aqui na representação, é como se eu fincasse um pontinho aqui, ó, na origem aqui, e rotacionasse o A até a linha de terra, e depois o B até a linha de terra, formando aqui agora uma representação da reta no espaço, rotacionada, né, sobre o plano de projeção vertical. Então aqui esse A1 parênteses e B1 parênteses é uma representação da reta verdadeira no espaço, só que rotacionada até o plano vertical de projeção. Beleza? Então, se a gente tiver um ponto nesse plano aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se as projeções do ponto vão bater nessa projeção da reta. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro caso, a reta A e a reta AB, na verdade, né? Tá aqui, ó. AB, AB. E aqui eu coloquei um ponto qualquer C. Pá. Nesse primeiro desenho, é muito claro que a projeção vertical de C' está em cima da projeção vertical dessa reta de perfil e a projeção horizontal de C está em cima da projeção horizontal da reta de perfil. Mas o problema é que a gente não tem certeza de onde está esse ponto no espaço, já que ele está nesse plano de perfil. E a reta também, a gente não tem noção da inclinação dela. Então o que a gente tem que fazer? Rebater o plano até o plano de projeção vertical para entender como é que funciona. Então eu finco aqui um ponto, pego essa distância de A e jogo ela aqui na linha de terra. Finco aqui um ponto, vejo a distância de C, jogo ela na linha de terra. Finco aqui um ponto, pego até a distância do ponto B e jogo até a linha de terra. E agora, o que a gente faz? Liga os pontos. B' com B, a gente encontra o B1 entre parênteses, que é o ponto B verdadeiro no espaço rebatido sobre o plano de projeção vertical. A1 com a linha, a gente tem... Ué, cadê, gente? Ah, tá aqui. A1 com a linha, a gente tem aqui a projeção A1 entre parênteses. Então, essa aqui é a representação da reta original rebatida no plano vertical. Quando eu junto C1 com C', olha lá, o C entre parênteses 1 ficou fora da projeção dessa reta. Então, quer dizer que esse ponto não pertence a essa reta, apesar de parecer muito que ele cai aqui sobre as projeções da reta. Beleza? Olha no segundo caso, a reta AB e o ponto M. A linha B', A sem linha, B sem linha. Vamos fazer aqui o rebatimento desse plano. Então, segura o ponto fixo aqui na linha de terra, distância de A, joga na linha de terra. Segura um ponto fixo até B, joga na linha de terra. Sobe B com B para a gente achar B1 entre parênteses. Sobe A com A para achar A1 entre parênteses.
Faz a mesma coisa para o ponto M. Segura aqui, distância fixa de M, gira até a linha de terra. Sobe M com M e a gente tem a representação no espaço rebatida do ponto M. Caiu sobre essa projeção, essa representação da reta no espaço rebatida? Sim! Então o ponto M pertence à reta AB. Show de bola? E agora a gente vai falar de uma coisa que é muito importante para a definição das retas no espaço. A gente está falando de pertinência, mas como é que eu vou identificar uma reta? Será que é só desenhar dois traços rapidinho? Um traço para cima e um traço para baixo? Por que antes eu falei que ia ficar complicado da gente falar de traço? Que agora a gente tem um novo conceito de traço. E o traço para uma reta é um ponto onde ela intercepta um plano de projeção. Beleza? Como assim? Se eu tenho uma reta qualquer no espaço, e ela tem aqui, ó, no plano de projeção horizontal, uma projeção horizontal. Sim, estamos usando o prato do Mickey hoje. Aqui é praticamente a Disney. E aí, o que acontece? Onde ela toca no plano de projeção horizontal, a reta é infinita, né? Ela tem um ponto. Esse ponto, onde o lápis está tocando o prato, é onde a reta toca o plano de projeção horizontal. A esse ponto a gente vai chamar de traço, beleza? Da mesma forma, se a gente tiver um plano vertical, a reta está aqui no espaço, ela continua infinita até um lugar que ela toca aqui no plano de projeção vertical. Então, os dois pontos onde a reta toca os planos de projeção são os traços da reta. Dá uma olhada aqui no nosso desenho. A gente tem aqui essa reta R, ó, no espaço, R entre parênteses, e aí tem aqui, ó, o ponto V, entre parênteses, e o ponto H entre parênteses. Esses pontos são o lugar no espaço que a reta R corta o plano de projeção horizontal e corta o plano de projeção vertical. Então aqui a gente tem o traço vertical, que é onde corta o plano de projeção vertical, e o traço horizontal, que é onde corta o plano de projeção horizontal. O que significa isso no desenho? Significa que aqui, ó, a gente tem a projeção vertical da nossa reta R, a projeção horizontal da nossa reta R. Onde está o desenho do ponto? O ponto V é exatamente onde a projeção horizontal da reta R toca a linha de terra. Então, a gente tem que o ponto verdadeiro no espaço está sobre o plano de projeção vertical e ele coincide com a própria projeção vertical desse ponto. Por outro lado, o ponto que representa o traço horizontal, que é onde a reta corta o plano horizontal, é onde a projeção vertical de R toca a linha de terra. Então, H' aqui vale 0 e a projeção horizontal desse traço H representa onde o ponto H verdadeiramente está no espaço. Bom, existem posições específicas das retas onde os traços dessa reta, tanto horizontal quanto vertical, podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou seja, eles passam no mesmo ponto da linha de terra. Vamos dar o exemplo aqui dessa reta AB. Tá vendo aqui, ó? Reta AB. A gente tem a projeção horizontal de A e B e a projeção vertical A', B'. Então a projeção vertical está aqui, a projeção horizontal está aqui. Reparem que elas duas cortam a reta no espaço no mesmo lugar. Então, o traço horizontal e o traço vertical estão exatamente sobre esse ponto no mesmo lugar. Significa dizer que todos os valores que representam a posição desse traço são zero em relação a cota e afastamento. Eles têm a abscissa, né? A variação em relação à origem, mas eles estão aqui, ó. Então, o ponto V no espaço e o ponto H no espaço coincidem com as projeções horizontal do traço vertical, da projeção vertical do traço vertical, a projeção horizontal do traço horizontal e a projeção vertical do traço horizontal. Então, a gente tem que os traços vertical e os traços horizontais são pontos. E como os pontos que a gente analisou lá atrás, tem projeção vertical e tem projeção horizontal. O legal é que, para algum deles, o valor é zero. Então, para os traços verticais, né, o valor da projeção horizontal é zero. E para os traços horizontais, o valor da projeção vertical é zero. Pausa para bugar o cérebro. Vamos avançar. Então, vamos entender aqui agora sobre os traços dessas retas especiais, né? Porque a gente está trabalhando com retas que são mais fáceis de ser observadas. Então, é importante que a gente saiba onde estão os traços dessas retas, beleza?
Então, uma reta que ela é paralela aos planos de projeção, ela não tem traço nesses planos, concorda? Porque ela não intercepta nem o plano de projeção vertical e nem o plano de projeção horizontal. Que reta especial é essa? Reta fronto-horizontal. Como a gente pode ver aqui no desenho, reta fronto-horizontal não intercepta a linha de terra, não intercepta os planos de projeção e, portanto, uma reta fronto-horizontal não tem traço. Depois a gente tem algumas retas especiais, são retas que são paralelas a um dos planos de projeção. Ao plano que ela é paralela, ela não terá traço sobre esse plano. O que significa isso? Uma reta horizontal, ela não vai ter um traço sobre o plano horizontal, né? Uma reta frontal não vai ter o traço no plano vertical. Uma reta vertical não vai ter o traço no plano horizontal. E uma reta de topo não vai ter o traço na projeção vertical. Vamos entender isso com calma. Uma reta horizontal, ela por definição não é aquela reta paralela ao plano horizontal, então ela não intercepta o plano horizontal em nenhum lugar. Então a projeção dela horizontal, ela está lá bonitinha, inclinada de qualquer maneira, mas a projeção vertical dela só pode ser uma, que é aquela projeção que fica parecendo uma reta. Independente de onde eu colocar ela, ela vai estar sempre parecendo um tracinho reto. Então olha lá, a nossa projeção a nossa projeção vertical aqui, ó, R', ela nunca vai tocar a linha de terra, que significa mostrar que a nossa reta ela é paralela ao plano de projeção horizontal, beleza? Então ela não toca o plano horizontal, então ela não tem traço horizontal. O único traço que uma reta horizontal pode ter é o traço vertical. Por quê? Porque ela fura o nosso plano de projeção vertical, como as flechas atiradas nos escudos da galera que protege lá bonitinho. Imagina essas flechas como retas horizontais, né? Elas perfuram o plano vertical, mas elas estão paralelas ao solo e elas não tocam o solo. A reta frontal é muito parecida, só que ao invés de ser uma reta que faz assim, ela faz aqui, só que inclinada em várias outras posições, né? Então ela está aqui e pode girar onde ela quiser. Se eu ver ela de cima, é como se eu visse também de novo uma retinha. Então a projeção horizontal dela, que é a visão vista de cima, ela vai ser sempre um tracinho, não vai pegar na linha de terra em lugar nenhum, como está aqui na nossa figura da reta frontal. A projeção vertical, como ela varia em inclinação, ela pode ser qualquer coisa em relação à nossa reta original. Então a projeção horizontal está aqui embaixo, S, né? E a projeção vertical, S' está aqui em cima. Como ela nunca passa pelo plano de projeção vertical, ela não tem traço vertical, só traço horizontal, que vai coincidir exatamente onde a projeção vertical de S tocar a linha de terra e aqui na continuação de S, beleza? Então, na nossa reta de topo, a gente tem a projeção horizontal, que é um traço, e a projeção vertical, que é um ponto, né? Que é a flecha do escudo. Então, ela corta apenas o plano de projeção vertical. Então, ela só tem traço vertical. A reta vertical, por outro lado, é o poste. Ela é perpendicular ao plano de projeção horizontal e corta apenas o plano de projeção horizontal. Então, ela só tem traço horizontal e não tem traço vertical. Beleza? A reta de perfil é aquela maravilha que a gente tem que descobrir. Como que a gente descobre onde é que tá os traços da reta de perfil? Onde que ela fura o plano vertical e fura o plano horizontal? Bom, para a gente achar esses traços, a gente tem que fazer o quê? Prolongar os segmentos da reta e fazer um rebatimento dela. Uma vez que a gente faz o rebatimento e projeta os pontos A e B, faz o desenho da reta, onde ela intercepta a projeção vertical é o traço vertical. Onde ela intercepta a projeção horizontal é o traço horizontal. E para voltar com o traço horizontal na representação da reta, a gente faz o rebatimento de volta para o lugar onde ela veio. Beleza? Exercícios. Determinar os traços horizontal e vertical das retas R e F. Beleza? Vamos entender então sobre posição relativa.
Só existem duas posições principais, né? Ou elas são coplanares ou elas são não coplanares ou reversas. O que significa coplanares? Estar no mesmo plano. Não coplanares estão em planos diferentes, como é o caso aqui da reta RS, que estão mostrados aqui não coplanares. Beleza? Então, se retas forem coplanares e estão no mesmo plano, elas podem ter duas posições relativas, paralelas, que elas não se interceptam em lugar nenhum, ou concorrente. São as duas únicas opções que a gente tem para retas coplanares. Beleza? Em Épora, a relação dessas retas ela é analisada pelo estudo das projeções dessa reta. Então, existem algumas regras para facilitar a gente identificar essas posições, com exceção da nossa grande amiga reta de perfil. Então, quando duas retas são concorrentes, se os pontos em que elas se interceptam, né, as projeções, tanto a vertical quanto a horizontal, elas estão ligadas por uma linha de chamada que é perpendicular à linha de terra. Dá uma olhada na figura. S e R são retas no espaço e elas se interceptam no ponto M. Então, as projeções da reta SR, elas têm que dar uma projeção de M que vai ter que estar ligada com o próprio ponto M lá no espaço. Em projeção, nas époras, como que vai ficar isso? Projeção vertical de R, projeção vertical de S, horizontal de R, projeção horizontal de S, dando os pontos de interseção M' e M, estão ligados por uma linha de chamada perpendicular à linha de terra. Logo, as duas retas são coplanares concorrentes. Está aqui mais um exemplo para a gente. Ó, quando as projeções horizontais de RS coincidem, o ponto vai estar aqui, ó, de interseção vertical, também coincidindo com a reta aqui embaixo. E aqui, quando elas estiverem nessa posição diferente aqui, ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, M também vai estar ligado com uma linha de chamada lá com M. E quando que elas são paralelas, Léo? Quando as suas projeções são paralelas ou coincidentes, ou seja, uma está em cima da outra, elas ocupam o mesmo lugar no espaço. Então a reta S e a reta R aqui no espaço são paralelas e as projeções horizontais delas são coincidentes. Como é que fica o desenho disso? Projeção vertical de RS, aqui no plano de projeção vertical, e RS, projeção horizontal, coincidente. Aqui, duas retas verticais, né? Interceptando aqui nessas bolinhas o plano. Então, a gente tem a projeção horizontal de S, a projeção horizontal de R, a projeção vertical de S, projeção vertical de R, e as duas projeções são paralelas. Exercícios. Então, para finalizar hoje, vocês têm que determinar as posições relativas das retas AB, CD, EF, WX, KL, MN e, por um ponto O, traçar uma reta paralela à reta MN. Eu encontro vocês na próxima aula.